Vou te falar que uma das coisas que todo mundo pergunta para quando descobre que eu sou formado em química, ou é de produto ilícito, ou é de explosão, ou é de bebida alcoólica. E meio que tá certo, né? Porque um dos maiores incentivadores para aqueles que entram no curso de química, que decidem ficar e persistir, é chegar no momento de aprender sobre técnicas de fermentação ou bioquímica de fermentação, alguma coisa nesse sentido. Tudo para aprender ou pelo menos descobrir qual que é o segredo para fazer uma cerveja e quem sabe um dia abrir uma empresa de cerveja. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, como que será que o homem descobriu a cerveja? Como que será que ele descobriu que ele pegando determinados grãos e fermentando esses grãos, ele chegaria num produto hoje move multidões e comerciais e eventos esportivos, patrocínio, gera milhões e movimenta milhões? Ou seja, como que o homem descobriu o álcool? A gente tem que voltar bastante na história e eu tenho que dizer que isso aconteceu mais de 15 mil anos atrás. Acredita-se, né, na verdade, porque naquela época era pré-história, o homem não dominava nem cultivo, nem pecuária, mas se tinha uma coisa que ele sabia bem, é que se ele coletasse fruta e não aproveitasse aquela fruta, comendo ou guardando de alguma maneira adequada, aquela fruta iria apodrecer, ficar com gosto ruim por conta da decomposição da matéria orgânica. De certo modo, ele já estava aprendendo ali que tinha uma química e que viria a se chamar fermentação. Mesmo acreditando que foi mais ou menos assim que o álcool surgiu, que o homem descobriu o álcool, o primeiro registro histórico que se tem dado são dos povos nautufianos, onde hoje a gente tem Israel. O que acontece é que alguns historiadores viram que tinham vasos, cerâmicas e almofarizes ali que continham resquício de material que foi fermentado, de algum grão ou de alguma fruta, que envolviam, além disso, um processo fúnebre, ou seja, algum ritual de passagem de morte ou até mesmo de enterro, de velório. Além de ter detectado isso nessas cerâmicas e nesses almofarizes, eles descobriram que esse processo de fermentação que esses povos naufitanos faziam era um processo em 3 etapas. Era feita principalmente com grãos de trigo ou com grãos de cevada. Isso porque esses grãos eles têm uma grande quantidade de carboidratos, que quando eles vão ser hidratados lá, vai liberar bastante açúcar. Esse açúcar vai ser quebrado e consumido por enzimas e um fungo que a gente chama de levedura para produzir o álcool e o gás carbônico que a gente tem nas bebidas alcoólicas fermentadas. Hoje esse processo é muito mais automatizado, com alguns tanques, com uma hidratação da cevada que vira o malte. Nesse malte é adicionado lúpulo, que vai dar mais gosto, mais cor e preservar mais a cerveja. Depois colocado sim o fungo, a levedura, que vai fazer a transformação do açúcar do malte em etanol e gás carbônico, filtrada algumas vezes, condicionada, clareada, até chegar na sua geladeira bem gelada. Mas na época, obviamente, eles não tinham as leveduras que hoje a gente tem importada ou mesmo nacional, que diferenciam bastante o gosto da cerveja. Naquela época eram os fungos mesmo que tinha no ar e faziam a fermentação naturalmente. E no final a gente tinha quase que uma papa, um mingau, uma gororoba de cerveja, que não era nem chamada assim. Mais ou menos na mesma época também encontraram sítios arqueológicos com jarros e porcelanas em Jiahu, que fica no nordeste da China. Também viram lá que tinha técnicas de fermentação com mel, arroz e algumas frutas. Ou seja, em vários lugares, em épocas um pouco distintas, mas ainda assim pertas para o nosso tempo histórico, as civilizações desenvolveram métodos de fermentação também, que, nesse caso da China, também foram usados em algumas cerimônias fúnebres. Ou seja, que eram usadas em alguns rituais de morte, de passagem, que eu disse anteriormente. Agora, registro escrito tem de aproximadamente os primeiros a 6 mil anos atrás, ali na região da Mesopotâmia, que era um conjunto de civilizações entre o rio Tigres e Eufrates, onde hoje fica o Iraque, e foi encontrada numa tabuleta de argila, onde eles faziam alguns registros antigamente, e acreditam que essa tabuleta de argila se referia aos povos sumérios, que tinham até uma deusa da fermentação. Olha como que a fermentação era importante naquela época. Inclusive, a fermentação era importante em várias épocas, porque os sumérios, a deusa da fermentação se chamava Nicásia, e a gente vê essa representação de fermentação glorificando a fermentação também na cultura grega, como por exemplo o deus Dionísio, que acho que é o deus do vinho, das festas, alguma coisa assim, e também religiões cristãs, como por exemplo tornar água em vinho, como aparece na Bíblia cristã. E aí tem a receita de cerveja mais antiga já registrada,
que foi escrita num poema nessas tabuletas de argila, escrita num poema para essa deusa. Os egípcios também eram muito famosos em fermentação, afinal de contas eles faziam muito pães e as padarias naquela época eram bastante associadas às cervejarias, porque usavam as fermentações e leveduras para o mesmo processo. E esse foi mais um pouquinho de história de química para vocês, espero que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, beijos e abraços a todos, até lá, vamos vencer pela educação, até, tchau!